Olá, alunos! Olá, alunas! Bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Maria Nascimento Costa, professora de Economia do 12º ano. Espero que esteja tudo bem convosco e que estejam a cumprir todas as normas sanitárias. Na aula de hoje, nós vamos continuar com a unidade 7, Poupança e Investimento, para ver o financiamento da atividade econômica que nós começamos na aula passada e hoje nós vamos continuar. Vamos ver hoje o financiamento externo indireto através do crédito e vamos ver o crédito e a criação da moeda. Nós, na aula passada, vimos que as empresas podem utilizar duas formas de financiamento. Estão a lembrar quais são? O financiamento, o autofinanciamento ou o financiamento interno. E se a empresa não tem recursos suficientes para financiar os investimentos, podem recorrer ao financiamento externo. Nós vimos que quando a empresa recorre ao financiamento externo, poderá ser direto ou indireto. O financiamento externo e direto é quando as empresas recorrem ao mercado de títulos, estão a lembrar? E vimos na aula passada, nomeadamente as ações e as obrigações. Mas existe uma outra forma de financiamento externo, que é o indireto, que é quando as empresas recorrem ao crédito bancário. É isso que nós vamos ver nesta aula. Nós vamos começar a ver, então, o que é um crédito. Nós temos aqui uma definição que diz que o crédito é a cedência de uma dada quantia em dinheiro por um período de tempo determinado, recebendo-se como contrapartida o juro. Ou seja, o crédito é quando se empresta o dinheiro por um determinado período com o compromisso de pagar a dívida mais o juro. Nós temos vários tipos de crédito que nós podemos classificar de acordo com vários critérios. Nós podemos, então, classificar o crédito quanto à duração, podemos classificar o crédito quanto à origem, quanto ao beneficiário e quanto à finalidade. Quanto à duração, tem a ver com o período para amortizar a dívida. Nós temos um crédito quanto à duração poderá ser de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Um crédito é de curto prazo quando é para pagar num período inferior a 1 ano ou igual a 1 ano. Um crédito é de médio prazo quando é para pagar no período de 1 até 5 anos. E um crédito diz-se que é de longo prazo quando é para pagar num período igual ou superior a 5 anos. Quanto à origem, o crédito poderá ser interno ou externo. Um crédito é interno quando quem concede o crédito e o beneficiário residem no mesmo país. Exemplo, o senhor Rui, que é um cabo-verdiano, fez um crédito num banco aqui em Cabo Verde. Os dois intervenientes residem no mesmo país, em Cabo Verde. Neste caso, o crédito diz-se que é interno. Ao contrário, se um dos beneficiários reside em países diferentes, nós temos que o crédito é externo. Exemplo, um banco de Portugal, por exemplo, concedeu crédito a uma empresa aqui em Cabo Verde. Um dos intervenientes, neste caso o banco, é de um outro país. Neste caso, o crédito diz-se que é externo. Quanto ao beneficiário, o crédito poderá ser público ou privado.
Um crédito é público quando quem pede o crédito é uma entidade pública. Por exemplo, se for o Estado a pedir o crédito. E um crédito é privado quando é concedido às famílias ou às empresas. E, finalmente, quanto à finalidade, o crédito poderá ser crédito ao consumo ou crédito à produção. Quando o crédito ao consumo é para as famílias para satisfazerem as suas necessidades, como, por exemplo, podemos ter crédito à habitação, podemos ter crédito pessoal, crédito automóvel, etc. Quanto à produção, é crédito às empresas. E esse crédito poderá ser de funcionamento ou de financiamento. É de financiamento quando o crédito destina-se ao investimento. Se não for para o investimento, o crédito é de funcionamento. Podemos ver que, quanto à finalidade, nós aqui podemos tirar a conclusão de qual é a função do crédito. Crédito ao consumo, à produção. Daí nós temos que funções do crédito. A principal função do crédito é financiar a atividade econômica. As duas atividades econômicas que o crédito financia: o consumo, promovendo o consumo, e a produção, estimulando a produção das empresas. Por isso, nós temos o crescimento e o desenvolvimento econômico que vem na sequência do crédito. Vamos continuar a ver agora, então, quais são os elementos do crédito. Ou seja, para conceder o crédito, o banco tem em conta os seguintes elementos: a confiança, o risco, a garantia e, finalmente, o tempo. Ou seja, quando o banco concede o crédito, é com base na confiança de que vai se pagar o crédito. Mas nem sempre isso acontece. Existe sempre um risco, o segundo elemento, o risco de incumprimento. Por isso, havendo o risco, o banco exige uma garantia, que poderá ser um fiador, nesse caso diz-se que a garantia é pessoal, para responsabilizar pelo crédito, ou pode exigir uma hipoteca, que neste caso diz-se que a garantia é real. Muitas pessoas, ao fazer o crédito, por exemplo, fica como hipoteca a casa. Assim, acontecendo alguma coisa, o banco fica com a garantia, que é a casa. E, finalmente, nós temos o tempo. Quanto maior for o tempo de crédito, maior o risco e, assim, maior é a taxa de juros para pagar com o crédito que pedimos. Agora nós vamos ver que o crédito pode criar a moeda escritural ou a moeda bancária. Ou seja, o banco é a única instituição autorizada para receber os depósitos. Com os depósitos, os bancos concedem o crédito e, neste processo, haverá a criação da moeda escritural. Mas antes de ver como é que esse processo da criação da moeda escritural, vamos diferenciar o Banco Central dos bancos comerciais. Os bancos comerciais são os bancos que atendem as pessoas, onde nós fazemos os depósitos e nós fazemos os empréstimos e outras atividades bancárias. Enquanto que o Banco Central é um só, tem como função emitir a moeda, por exemplo, garantir a estabilidade e a confiança no sistema financeiro e promover a política monetária, etc. É o banco dos banqueiros, portanto, é o banco que controla os outros bancos, que nós chamamos de bancos comerciais.
Agora vamos ver o processo da criação da moeda a partir do depósito e da concessão do crédito. Vamos lá. Exemplo. O João fez um depósito de 1000 unidades monetárias num banco comercial qualquer. O que esse banco deve fazer com 1000 unidades monetárias? Deve constituir uma reserva. Então, o que são as reservas? Reservas é uma parte do depósito que os bancos comerciais devem depositar no Banco Central. Neste caso, reservas de 200 unidades monetárias. O que sobrar, esse banco comercial vai conceder o empréstimo, ou seja, de 1000, tirando 200 para constituir as reservas legais, ficam 800 que é para conceder o crédito. Com esse crédito, o que se vai fazer? Vai outra vez constituir um depósito. Por isso nós temos 800 aqui, 800 aqui. Constituindo um depósito, o que esse banco deve fazer? Deve constituir uma reserva. De quanto? Agora precisamos de quê? De taxa de reserva para ver qual é o valor da reserva. Como é que nós vamos calcular a taxa de reserva? São as reservas sobre o depósito vezes 100. Neste caso, nós temos aqui uma reserva de 200 sobre o depósito de 1000 vezes 100, nós temos uma taxa de reserva de 20%. Então, para continuar, precisamos do quê? Da taxa de reserva para saber 20% de 800, quanto é que dá? Vocês sabem, 20% de 800 dá 160. É só multiplicar 800 vezes 0,2. Com 800 vai se constituir uma reserva, que é o depósito no Banco Central, de 160. O que sobrar fica para o crédito. É só fazer a diferença para ver quanto é que sobra. 640. Esse processo vai continuar. Vai outra vez fazer o depósito, vai se fazer o depósito no Banco Central, o que sobrar vai para o crédito. Continuando assim, nós podemos continuar este processo até não haver mais nada para emprestar. Mas também podemos chegar a um determinado momento e parar. Agora vamos ver então qual é o volume de moeda escritural que, com um depósito inicial de 1000, qual é o volume de moeda que se criou. Por isso, nós temos a fórmula de calcular o volume de moeda escritura criada, vamos chamar apenas de criação de moeda, igual a total de depósitos menos o depósito inicial. O depósito inicial nós sabemos quanto é que é. É 1000. Agora falta calcular o total de depósitos. Muita atenção. Nós temos duas formas de calcular o total de depósitos. No primeiro caso, se tudo que for emprestado for depositado até não haver mais nada para emprestar, como é que nós vamos calcular o total de depósitos? É igual a depósito inicial sobre a taxa de reserva, substituir, nós já sabemos que o depósito inicial é de 1000, a taxa de reserva é de 20%, nós não vamos trabalhar com porcentagem, tirando a porcentagem fica 0,2%. Então, o volume de moeda escritural criada é de 5.000 unidades monetárias. Substituindo esse primeiro caso, fica total de depósitos é de 5.000, menos o depósito inicial de 1.000, dá 4.000 unidades monetárias, que é o volume de moeda escritural que um depósito de 1.000 criou. Um segundo caso é se esse processo da criação da moeda parar até um determinado momento. Como é que nós vamos calcular o total de depósitos? Neste caso, o total de depósitos vai ser igual a somatório dos depósitos. Somando todos os depósitos, nós temos 1000
mais 800, mais 640, mais 512, que dá 2.952 unidades monetárias. Então, vamos ver a criação da moeda quando tudo que for emprestado for depositado até um determinado momento, esse processo parou. Nós temos o total de depósito de 2.952, menos o depósito inicial, que é de 1.000. Neste caso, nós temos o volume de moeda escritural criada de 1.952 unidades monetárias. Chegou a hora de fazer os exercícios para aplicar aquilo que nós vimos na aula de hoje, que é o seguinte. Exercício 1. Gomes e Filhos é uma empresa nacional que trabalha no ramo da construção civil. No ano passado, esta empresa fez um empréstimo num banco nacional para comprar equipamentos modernos. A dívida deverá ser amortizada num período de 7 anos. De acordo com a situação descrita, classifique o crédito quanto a todos os critérios, justifique todas as respostas. Vocês têm ali dados para classificar este crédito quanto a todos os critérios e justificar todas as respostas. Vamos lá, pensar um minuto. A resposta, vocês já têm a resposta? Então vamos lá, corrigir. Quanto à duração, como é que nós classificamos este crédito? 7 anos. Como é que é? É um crédito de longo prazo. Por quê? Porque deverá ser amortizada num período superior a 5 anos. Todos fizeram assim? Certo? Podemos continuar? Quanto à origem, vamos lá. Leonardo, já tem a resposta. Como é que fica? Quanto à origem, um crédito, neste caso, é interno, porque o beneficiário e a entidade que concede o crédito residem no mesmo país. Todos fizeram assim? Certo? Então, continuando. Quanto ao beneficiário, o crédito é privado, porque o beneficiário do crédito é uma empresa privada. Também fizeram assim? E quanto à finalidade, o crédito é de produção para o financiamento, uma vez que se destina ao investimento, no caso, compra de equipamentos modernos. Todos fizeram assim? Com certeza. Se tiverem dúvidas, vocês sabem que podem perguntar aos professores de economia nas aulas presenciais. Vou passar um pequeno trabalho para vocês fazerem em casa, que é a pergunta 1. O quadro abaixo representa o processo da criação da moeda escritural, valores que nós temos aqui em unidades monetárias. Depósito 1.300, reservas 130. A pergunta é: 1. Com base na situação descrita, calcule a taxa de reserva e complete o quadro.
1.2. Determine o total de depósito e o volume de moeda escritural criada, sabendo que esse processo continua até não haver mais nada para emprestar. Ou seja, vocês têm ali o quadro, onde vocês têm depósito e reservas. Para calcular a taxa de reserva, vocês é só usar a fórmula e calcular. Depois de calcular a taxa de reserva, porque vocês precisam desta taxa que é para continuar a completar o quadro. Vocês vão completar o quadro e a outra pergunta é para calcular o total de depósito. Vocês já sabem que este processo continua até não haver mais nada para emprestar e vocês vão calcular o volume da moeda escritural criada com este processo. Na aula de hoje, nós vimos a outra forma de financiamento, que é o financiamento externo indireto, através do recurso ao crédito junto aos bancos. E nós classificamos os diferentes tipos de crédito. Classificamos os créditos quanto à origem, quanto à duração, quanto ao beneficiário e quanto à finalidade. Vimos ainda também os elementos do crédito que o banco deve ter em conta ao conceder o crédito, como, por exemplo, a garantia, a confiança, o risco e o tempo. E, finalmente, nós vimos como é que se cria a moeda escritural a partir de um depósito. Desejo-vos a continuação de um bom dia, que tenham saúde e muita disposição para estudar a economia. Conto convosco na próxima aula de economia, aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Até a próxima!